Olá, meu nome é Adriano Barbosa, sou evangelista aqui na Igreja Batista Plenitude de Deus e vamos dar início mais um Podes Crer, mais um podcast aqui da igreja dirigido pelo Ministério de Homens, o Ministério Calebs. E hoje um tema muito importante para mim, para você, para a nossa família, que é organizando minhas finanças. Quem nunca teve problemas financeiros? Quem nunca passou aperto por falta de dinheiro? Quem nunca se preocupou em ganhar dinheiro, pagar as suas dívidas, comprar alguma coisa a mais? Então, nós vamos falar justamente sobre isso nesse dia. E eu gostaria de deixar um versículo que se encontra em Provérbios 21, verso 5. Diz assim: Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então, o nosso intuito aqui nesse momento é fazer com que você venha entender o que seria um plano bem elaborado para você poder administrar as suas finanças. E para isso, está aqui meu amigo Robson, presbítero aqui da igreja. Gostaria que você se apresentasse, meu irmão. Bom, graça e paz. Primeiro é um privilégio estar aqui, né? Presbítero, o evangelista Adriano, meu amigo. Me apresentar, né? Então, meu nome é Robson, sou presbítero aqui na igreja. Minha formação, eu sou bacharel em administração de empresas e tenho um MBA pela FGV em gestão de finanças. Tenho mais de 18 anos aí no mercado, trabalhando desde os 15 aí, então tenho um pouquinho de experiência para compartilhar. Mas a responsabilidade que você jogou pra mim é muito grande aí, hein? Conseguir administrar um planejamento, já comecei com uma Eu, pressão aqui. eu acredito que se colocarmos em prática vai ser benção para a nossa vida. E pela sua especialidade, as suas especificações aí que você mencionou, que você está apto para falar desse assunto, eu acredito que vai ser um bom conteúdo para nós aqui nesse momento. Gerenciar nossas finanças é uma tarefa importante que muitas vezes nós negligenciamos, né? Então eu gostaria de fazer a primeira pergunta, ao meu irmão Robson. O que é um planejamento financeiro? Boa pergunta. Bom, se nós buscarmos a definição de planejamento, a gente encontra um monte de definição aí na internet, né? Mas falando um pouco de uma forma um pouco mais prática, né? O que é planejar? De forma mais prática é a gente se antecipar ao futuro para que a gente seja pego de surpresa o menos possível, né? Então, quando você se planeja, você não é pego de surpresa, porque você já se programou e você previu os imprevistos que poderiam acontecer. Então, quando você planeja uma viagem, você se antecipa aos problemas que poderiam acontecer naquela viagem. Então, não dá para você viajar, por exemplo, para Fernando de Noronha e chegar lá e não saber que teria uma taxa ambiental que teria que pagar por dia que você fica lá. Se você não se planejar, você vai chegar lá e vai ser pego de surpresa sem saber que aquela taxa seria cobrada. Então, se planejar financeiramente é justamente isso, é você se antecipar para que você seja pego o menos de surpresa possível, para que você não seja surpreendido com os imprevistos que acontecem lá na frente. Então, o camarada que compra um carro de 100 mil aí, chega em janeiro, vem 4 mil de IPVA, não dá para ele falar que não sabia. Então, esse é um planejamento. Você sabe que você tem um carro em janeiro, obviamente, você vai ter o imposto daquele veículo para pagar. Então, quando você se planeja, você minimiza, você mitiga os imprevistos que podem acontecer. Então, eu acho que essa é a definição mais prática de planejamento. É você se organizar para que você alcance seu objetivo e você não seja surpreendido com os imprevistos lá na frente. Quando você faz um bom planejamento, você não é pego de surpresa. É claro que a gente não consegue prever exatamente o que vai acontecer no futuro, mas você consegue mitigar esses deslizes, esses desvios. Então, tem algumas coisas que estão no nosso controle. Se a gente se planejar certinho, a gente consegue prever algumas coisas. Então, o que falta muito para nós hoje é isso. A gente faz as coisas muito no impulso, muito no imprevisto e acaba se surpreendendo. Mas é muito mais fácil quando você se organiza, senta e faz um bom planejamento financeiro para sua vida, para o seu casamento, para um bem que você quer adquirir, enfim. Seria estar um passo à frente do seu bolso, das suas finanças, né? Seria estar um passo à frente, é justamente isso. Porque muitos eventos que vão acontecer no decorrer do ano você já sabe. Por exemplo, você já sabe quando que vai ser seu aniversário de casamento, você já sabe quando seus filhos farão aniversário, você já sabe que dezembro tem Natal, você vai comprar presente para as pessoas, para os seus amigos, não vai? Então você consegue se planejar, né? Então você se antecipa e você
mitiga os imprevistos, para que você não seja pego de surpresa quando chega justamente essas datas. Não dá para chegar no seu aniversário de casamento e falar, poxa, eu não sabia que era esse mês. E outra coisa, vai ter o problema financeiro e E o uma problema, DR em casa, e o né? problema é com a esposa. Então, é totalmente possível a gente se antecipar. Então, esse é o papel, é um dos papéis, né, do planejamento financeiro. Você fica mais perto dos seus objetivos, você planeja onde você quer chegar, você planeja como você quer chegar e você tenta mapear, justamente esse planejar é mapear onde você quer chegar e quais os caminhos que você vai trilhar para alcançar aquele objetivo. Interessante. E você que está nos acompanhando, acho que deu para você entender como que vai ser o conteúdo, né? Você tem se planejado financeiramente? Porque é algo de se pensar. Porque nós estamos praticamente no início do ano ainda. É o Sim, segundo mês do ano. Então, será que nós já estamos planejando algum custo que vai vir no meio do ano, que já tem isso fixo, mas será que nós estamos fazendo isso? é Então, assim, é algo para se pensar e antecipar, como que você muito bem falou. exatamente. E às vezes as pessoas pecam no planejar, né? Primeiro que nem planejam. A verdade do brasileiro é essa, que a gente costuma não planejar. A gente vai vivendo a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu e aí a gente vai tocando. Mas o ideal é fazer um bom planejamento financeiro. E aí a execução desse planejamento financeiro, quando se trata de uma família, é muito importante que todos os membros da família participem desse planejamento. Então, quando vocês vão organizar uma viagem, pretendem adquirir um bem, é importante que todos os membros da família, todos os envolvidos, sentem e conversem a respeito do assunto, o que cada um vai contribuir para que esse objetivo seja alcançado. Então, independentemente da idade, se trabalha ou não trabalha, é importante que todos participem. Porque mesmo o adolescente que está em casa, que às vezes não traz receita para a família, mas ele tem despesa, ele gasta. Então, é importante esse planejamento para que ele também contribua economizando no que ele puder. E ele participe desse planejamento até para ele começar a ir amadurecendo, né, como um adulto, e sabendo que ele tem não só bônus, mas ele tem ônus também de participar de uma família. E fica também de uma forma pedagógica, né? Fica, Você já mostra para o adolescente a responsabilidade que, se ele colocar em prática, acredito que muitos de nós, se tivéssemos isso na nossa adolescência, hoje nós estaríamos planejando muito mais as nossas finanças hoje. realmente, e esse é um ponto que você tocou que é totalmente fora da realidade brasileira. Nós não temos de governo, de outras entidades, essa responsabilidade de passar para nós a importância de um planejamento financeiro, das nossas responsabilidades financeiras. E aí, a consequência é que nós nos tornamos adultos irresponsáveis financeiramente, né? Porque a gente gasta muito mais do que recebe, e aí estamos com certa frequência aí com os nossos nomes em SPC, Serasa e companhia. Eu Então, acho que você vai ser ajudado. Então, eu acho que o ideal é que a gente, quanto antes você conseguir imprimir isso na sua família, na sua esposa, nos seus filhos, no seu marido, enfim, todos os membros da família conseguirem entender a importância de você se planejar financeiramente, de gastar menos do que recebe, viver um padrão de vida dentro daquilo que você vive, né? Porque a gente é muito influenciado hoje, infelizmente, é, pelas redes sociais, então a gente quer aquele tênis de marca, porque o Neymar tá usando, eu quero usar, principalmente a parte mais jovem, né? Porque fulano utiliza tal marca, eu quero comprar também. Então, essa influência tem sido muito negativa. Então, nós, homens, né, Calebs, como sacerdotes, nosso lar, é importante que a gente consiga imprimir na nossa família essa responsabilidade o quanto antes e que a influência deles seja nossa, como cabeça que vai direcionando onde a família deve chegar, do que por esses influencers de rede social que às vezes influencia de forma maldosa ou não, mas acaba influenciando a nossa juventude Negativamente, não. negativamente. E você falou algo muito interessante, né? Você dá tempo de reverter isso, né? Você falou como Com nós, certeza. sendo um sacerdote, um Caleb, então nós temos que fazer isso já. Então é essencial que possamos pegar esse conteúdo que for passado aqui nesse podcast e colocar em prática. Porque há tempo de fazer esse planejamento, né? Não, e o planejamento é justamente esse, assim. Como que você inicia um planejamento? Você senta, reúne os integrantes da família e vê qual que é a situação, onde nós estamos
e onde nós queremos chegar. Para alguns, esse planejamento será: nós estamos já com uma situação financeira realmente organizada, queremos melhorar. Para outros, não, a gente está com uma situação muito ruim e temos que reverter essa situação. E aí, cada um na sua realidade vai traçar planos para você sair dessa situação ou melhorar essa situação. Então, talvez alguns que estejam nos assistindo estejam com uma condição financeira ruim, com a vida um pouco mais atrapalhada, com o nome sujo. Isso é reversível. Quando você faz um bom planejamento, você consegue se organizar para que você reverta essa situação. Para alguns casos, pode demorar um pouquinho mais. Para outros, talvez, dependendo de como está a situação, seja algo mais rápido. Mas o importante é que é começar. O quanto antes você começar, mais rápido você vai sair dessa situação ou melhorar o seu patamar de vida financeira. Então, a dica que você dá com relação ao planejamento financeiro para quem está nos assistindo nesse momento é começar a ver como está a realidade das suas finanças hoje. A sua realidade das suas finanças hoje. E, por exemplo, eu tenho um acordo com a Aline que é quase uma lei lá em casa. Eu tenho, pelo menos, os últimos 5 anos, todas as minhas despesas por dia. Então, tudo que eu gasto no dia, eu tenho anotado e planilhado. E eu sei exatamente o que eu gastei e para onde foi meu recurso. Então, essa é uma dica que eu dou para as pessoas quando elas forem organizar o planejamento financeiro delas. Por quê? Muito do que a gente gasta hoje são despesas recorrentes que você consegue puxar pelo seu histórico. Então, meu histórico de despesa, como é que tem sido o meu consumo, meu padrão de vida, como é que tem sido? Então, é importante que quando você for fazer o seu planejamento financeiro, você marque exatamente tudo que você gaste. Tudo, tudo. Uma bala que você comprou tem que estar planilhado. Você tem que saber para onde está indo o seu dinheiro e quanto que você tem recebido. Então, uma coisa que eu apliquei na minha vida e eu faço é isso. É conseguir ter esse controle de tudo que eu gasto. Tudo, exatamente tudo que eu gasto e tudo que eu recebo, eu tenho planilhado pelo menos nos últimos 5 anos. E aí, para facilitar isso, porque algumas pessoas, pô, como é que eu vou fazer isso? Eu passei o dia fora, como é que eu vou saber o que eu gastei, o que eu não gastei? Às vezes eu esqueço. Então, hoje a gente tem algumas ferramentas nos celulares, alguns aplicativos que ajudam a fazer isso, mas eu utilizo o WhatsApp. Então, tem um grupo que só sou eu e a Aline, e aí tudo que a gente gasta, a gente lança lá nesse grupo. E depois, quando eu tiver com um pouco mais de tempo, eu sento na frente do computador e lanço todas essas despesas. Alimenta essa planilha. Alimenta essa planilha. Então, eu tenho um grupo que só sou eu e a Aline, e esse grupo serve só para isso. Então, a gente lança nesse grupo tudo que a gente recebeu e tudo que a gente gastou por dia e onde foi a despesa, né? Se foi dinheiro, foi no cartão, débito ou crédito, enfim. Então, a gente consegue Muito fazer bom. isso. E aí, quando você tem esse histórico, você consegue se planejar, porque você olha para o passado, poxa, mês passado eu gastei X de gasolina. Eu rodei muito, eu não rodei muito, a quilometragem que eu rodei. Então, eu sei que minha projeção para os meses em que eu for ter o mesmo padrão de... Então, já sei que eu venho para minhas despesas com combustível, por exemplo. Eu vou trabalhar 2 vezes na semana, venho para o culto 3 vezes na semana. Então, meu gasto de combustível geralmente vai ser parecido para todos os meses em que os meus compromissos com a igreja de trabalho forem iguais. Então, eu consigo projetar as minhas despesas para esses períodos que são semelhantes, são parecidos. E com isso, realmente, se não ocorrer imprevisto, você não é pego de surpresa. Você não é pego de surpresa. E E aí, no seu planejamento, você consegue colocar também. E se tiver algum evento Alguns a mais, você eventuais, né? deixa uma gordurinha para isso. Então, você Maravilha. consegue se antecipar. Maravilha. E, irmão Robson, sobre o planejamento, nós falamos desde o início aqui sobre um planejamento que seria anual. Mas isso pode ser feito também semanal, mensal? O que você aconselha quem está nos assistindo? Como começar a fazer esse planejamento? Que seria mais fácil? Faz semanal, faz mensal, faz anual? Eu acho que depende muito da rotina que você tem, né? Então, controle nunca é demais, nunca é excessivo. Se você conseguir ter esse controle semanal, legal, é ideal. Só que tem gente que, por exemplo, recebe uma vez por mês. Então, talvez para ele o semanal não seja tão útil. Então, assim, ele vai olhar para a planilha semanalmente e não vai ter nada, não vai ter entrada, não vai ter saída, porque a recorrência com que ele tem saídas e entradas é pequena. Então, depende muito da rotina que você tem. Eu acho que o ideal aqui não tem um certo ou um errado. Cada um acho que vai ter que adequar
de A acordo sua realidade, com a né? sua realidade, de acordo com o seu perfil de saídas e de entradas, como é que é a sua rotina. Então, não tem um certo ou um errado. Mas, assim, nunca é demais controlar. Se você conseguir fazer esse controle semanalmente, legal. Eu, por exemplo, eu diariamente, eu tenho uma vida muito corrida, muito ativa, então é trabalho, igreja, família. Então, tem sempre uma entrada e uma saída de alguma coisa, até porque eu não tenho uma única fonte de renda, que é um ponto que a gente pode mais na frente lá abordar, mas é ideal que você não tenha uma única fonte de renda. Então, vai entrando e saindo dinheiro quase que todo dia. Então, é ideal. Eu diariamente, eu alimento esse grupo que eu mencionei e acompanho diariamente o que tem acontecido. Muito bom. E vamos para uma outra questão. Agora nós acabamos de falar sobre o que é um planejamento financeiro. Nosso irmão Robson já deixou algumas dicas. E há uma questão aqui que eu acredito que possa te ajudar. Tendo uma orientação pelo nosso irmão Robson aqui. Fazer empréstimo atrapalha a vida financeira, o Robson? Essa é boa, hein? Uma pergunta boa. E a gente tem que tomar cuidado quando for responder esse tipo de pergunta, porque a gente talvez na ânsia de matar logo a questão, a gente já não é ruim. É porque a gente não sabe a realidade de cada um que está assistindo, né? Exatamente, esse é o problema. Então, assim, não posso dizer que fazer empréstimo sempre é ruim, porque são situações diferentes, né? Imagina que você mora de aluguel ou tem um carro, por exemplo. Vamos pegar um exemplo de um carro. Você utiliza o carro para trabalho, enfim, traz alguma receita com seu carro e com algumas parcelas em atraso, o banco promete retirar esse carro de você, fazer busca e apreensão. Não seria mais viável você buscar um empréstimo e solucionar esse problema do que permitir que você perca esse bem e aí perde, consequentemente, a sua fonte de renda? Então, não dá para dizer que fazer o empréstimo é sempre ruim. É ideal que você não faça. Se você já chegou na situação de precisar de um empréstimo, é porque a vida está um pouquinho já atrapalhada, né? Mas o que tem que ser visto é a análise que você tem de onde você vai adquirir esse crédito e os motivos pela quais você vai fazer esse empréstimo, né? Então, existem pessoas, eu já conheci pessoas que fizeram empréstimo para aplicar em apostas. Aí é uma burrice, porque você pega aquele empréstimo a juros altos numa instituição bancária e você aplica em algo que você nem sabe se você vai ter retorno, você nem sabe se você vai conseguir aquilo de volta. Então, nesse ponto é uma burrice. Agora, se você está numa situação em que você vai colocar numa situação complicada a sua família, no caso da casa, por exemplo, está com aluguel atrasado ou financiou a casa e está com as parcelas atrasadas e corre o risco de perder a sua casa e sua família não tem para onde ir, o empréstimo é uma opção. Porque você põe numa balança e você vê o que é menos pior. Então, o que é menos pior? Eu recorrer a uma instituição financeira e buscar esse recurso e sanar esse problema, ou eu realmente correr o risco e permitir que minha família seja despejada e por aí vai. As opções que a gente tem é você buscar opções de crédito mais barata. Então, por exemplo, se você for buscar crédito, empréstimo pessoal nos bancões, né? Nos bancos grandes, Itaú, Bradesco, Santander e por aí vai. Você vai ter uma taxa de juros aí de 8% aproximadamente. Se você fizer um empréstimo consignado, é menos de 2%. Então, o que cabe aí é você analisar os juros de como você vai... quanto você vai pagar por esse empréstimo, né? Então, você pegar o menos pior. Porque o empréstimo já é ruim. Então, na verdade, você tem que buscar a opção menos pior. Então, qual que é a opção de crédito de empréstimo que eu tenho? Então, um consignado, ele sai muito mais barato. Então, um empréstimo com garantia, por exemplo, a gente tem aplicativos, Acreditas, por exemplo. Então, você pode deixar seu carro como garantia. E com isso, você paga um juros mais baixo. Então, são opções que você tem aí para recorrer a isso. Então, o empréstimo é sempre ruim? Não, é ideal que não se faça. Né? Depende. Então, você tem que pôr numa balança e mensurar o que eu vou ganhar e o que eu vou perder com isso, com esse empréstimo que eu estou fazendo. Qual que é o motivo pela qual eu estou fazendo esse empréstimo? É viável, não é?
Porque se você for fazer empréstimo para um lazer, simplesmente, ou para adquirir para ostentar, para comprar um carro ou alguma coisa, tudo depende, né? Então, eu acho que não dá pra gente bater o martelo e falar, não, empréstimo é sempre ruim ou empréstimo é bom. Eu acho que depende muito das situações. Mas eu acho que em situações extremas em que você realmente precise recorrer ao empréstimo, analisar essas opções que você tem. Então, você tem opções de empréstimos mais baratas que são bem melhores do que você recorrer a um Dessas empréstimo instituições, né? pessoal comum. Entendi. E, e isso entra também na questão anterior sobre o planejamento financeiro, né? Porque a pessoa vai, ela pega o empréstimo, só que quando ela for fazer aquele planejamento financeiro, a conta não vai fechar porque até o mensal que ela tinha que pagar desse empréstimo que ela pegou, ela não tem condições. Não tem. E isso vai fazer com que ela vá buscar um outro empréstimo para pagar o empréstimo que ela pegou Aí anterior. vira uma bola de neve. Na verdade, o planejamento estratégico ele vai servir para que você não precise recorrer a esse tipo de problema, né? Então, você se planeja para que você não tenha nenhum imprevisto, para que você não precise de um empréstimo. Mas se acontecer e você precisou fazer um empréstimo, então você vai ter que se planejar para que você sane essa despesa o quanto antes, porque os juros são muito altos, realmente. E você precisa se livrar o quanto antes desse empréstimo para que você consiga aí buscar seus outros objetivos financeiros. Sim. Uma forma de não precisar desses empréstimos e não acontecer esses imprevistos, de ter um bom planejamento, é poupar dinheiro, né? Você conseguir poupar. E como que eu posso fazer isso? Como poupar dinheiro? Esse é só desafio hoje, hein? Como poupar dinheiro? É um ponto que o brasileiro tem pouco hoje. Que eu acho que o ingrediente principal para você conseguir poupar dinheiro é disciplina. Foi o que nós falamos sobre o planejamento familiar de uma maneira pedagógica para os jovens, para dentro da nossa casa, para filhos, porque para quando chegar na nossa idade e já conseguir tirar de letra esses assuntos, né? Sim. Eu acho que a disciplina é o ponto principal. E brasileiro não tem, né? Infelizmente, a gente tem pouca disciplina. Então, o que acontece? O ideal para você poupar dinheiro é você ter a disciplina de mensalmente, recorrente, você ter uma reserva, você tirar isso para você, né? Então, hoje os grandes investidores, os principais players aí, do mercado financeiro, eles têm uma frase que é em comum acordo de todos eles, praticamente, que é o pague-se primeiro. Então, quando você faz um planejamento, parte da sua receita tem que ser revertida, uma para reserva de emergência e outra para investimentos. Então, o pague-se primeiro é justamente isso. Quando você receber o seu salário, você tem que necessariamente tirar uma parte disso para guardar. Isso exige disciplina, que é o que a gente muitas vezes não tem. E a gente encontra uma dificuldade até com o dízimo, né? Nós, como cristãos que deveríamos ter isso, tirar de letra, recebi meu salário, primeiro eu dizimo e depois eu faço as outras coisas. E para o investimento é a mesma coisa. Para você conseguir poupar, guardar dinheiro e fazer uma reserva de emergência, você precisa ter essa disciplina. Assim que eu receber o meu salário, eu preciso tirar uma parte disso para poupar, para investir, e depois eu faço as outras coisas. E a gente trabalha no oposto hoje, né? A gente recebe o salário, paga as despesas, e aí se sobrar, e quando sobrar, aí eu tento fazer alguma coisa. Aí eu dizimo, e é uma atitude incorreta. Então, qual que é a principal receita para a gente poupar dinheiro? É ter essa disciplina. Então, é colocar o pague-se primeiro como prioridade. Então, assim como a gente, como cristão, deve receber o nosso salário e primeiro dizimar e depois fazer as outras coisas, financeiramente, para a saúde financeira sua e da sua família, é ideal que você receba seu salário e imediatamente separe o dízimo e separe uma parte para você poupar e futuramente pegar essa poupança e fazer uma aplicação. Parece que é fácil assim, mas não é, porque a gente, infelizmente, É o costume, não tem o esse povo hábito. brasileiro não tem um hábito de fazer isso, né? O próprio planejamento não tem, aí com isso não consegue poupar e é muito consumista, né? Nós Muito vivemos consumista. numa realidade de que o povo é consumista.
E pode ser que você que está nos assistindo esteja nessa situação. Então entenda como organizar a sua finança. Faça um planejamento. Faça um planejamento financeiro, senta, veja como está a realidade das finanças da sua família. Não é isso, irmão Robson? Exatamente. Analisa, vê como que está, gaste menos e dízimo, como o irmão Robson falou, muitas vezes a pessoa pensa que está dizimando, mas não, ela está ofertando, porque aquilo que sobrou não é os 10%. Então, está ofertando, porque o dízimo foi deixado, já foi gasto com outras coisas que não é nem Exatamente. para pagar uma dívida. Foi por causa do quê? Do consumismo. E acabou Exatamente. caindo nisso. E essa fase do poupar, às vezes a pessoa fica muito preocupada com a quantidade, com o valor. Mas é importante que quando você não tem esse hábito ainda e você vai adquirir, não se preocupe tanto com o valor, com o recurso, com o valor monetário que vai ser, com o volume. Porque o que você vai adquirir inicialmente é o hábito. Então, quando você cria o hábito de fazer isso, às vezes, para você, você vai pegar no seu planejamento, você estipula um percentual, 5%, 10% da minha receita, não sei. Você que tem que, de acordo com a sua realidade, você estipula quanto você vai poupar. Mas depois que você fez isso, seja fiel àquilo que você planejou. Então, assim, eu disse que eu ia poupar 5% da minha receita, 10% da minha receita, então seja fiel àquilo. Então, vai acontecer, vai chegar alguns meses em que você vai olhar e vai falar, esse mês vai ser difícil poupar, mas seja fiel a você mesmo, ao seu planejamento. Porque se você for fiel ao seu planejamento, vai ser muito mais fácil você alcançar seu objetivo. Então, inicialmente, nessa parte de poupar, como que a gente vai poupar? Se preocupe com o hábito, de criar o hábito. Porque depois que você criou o hábito de poupar, a sua responsabilidade com você mesmo, você consegue depois alterar os valores. Porque você já tem um hábito. Aquilo para você já não vai ser um problema disciplinar. Então você já vai ter a disciplina de poupar. Então depois você vai mexendo nos valores. Vai aumentando gradativamente até que para você ficou natural você conseguir, de acordo com o que você planejou, você já está conseguindo alcançar seus objetivos, porque você já tem o hábito de poupar. O essencial é começar, né? É O dar o essencial é pontapé. começar. Tipo, você tornar isso um padrão. Aí sua mente vai acostumar com aquilo, aí você faz um reajuste dos valores. Fala assim, agora eu já estou conseguindo fazer mais. Exatamente. Muito bom, Robson. Robson, cartão de crédito traz benefícios ou maledicências para a vida É só financeira? pergunta fácil hoje, né? Eu acho que o cartão ele vai entrar na mesma análise do empréstimo. Na verdade, o cartão acho que ele traz muito mais benefícios do que malefícios, tá? Eu acho que o principal problema do cartão de crédito é aquela coisa que eu A falei. fatura. Porque tem pessoas até que dizem que Deus criou o cartão e o diabo criou a fatura. Eu acho que o principal problema do cartão é a disciplina. Porque as pessoas utilizam o cartão como se fosse uma extensão da sua renda. E não é. Não era para ser tratado assim. Então, as pessoas não sabem utilizar o cartão de crédito por ignorância mesmo, porque não foram ensinadas a utilizar o cartão de crédito. Mas se nós pararmos para analisar e colocar numa balança os benefícios de utilizar um cartão de crédito e os benefícios são muito maiores. Se você utiliza ele corretamente e sabe utilizar um cartão de crédito, ele traz muito mais benefícios do que malefícios. Então, qual que é o problema dele hoje? É que as pessoas acham que é até uma irresponsabilidade dos bancos, né? O cara tem 2.000 de salário e 5.000 de limite de cartão. Então, se ele utiliza esses 5.000 como uma extensão do seu salário, se ele ganha 7, porque é 2 de salário e 5 de limite de cartão de crédito, ele utiliza 7 por mês, A esse conta cara, não fecha. a conta não fecha e aí vai virar uma bola de neve e sair disso vai ser um problema gigantesco. É uma dificuldade muito grande, porque o percentual de pessoas endividadas por causa de cartão de crédito no Brasil acho que passa dos 80%. Então, mais de 80% da população brasileira é endividada por conta de cartão de crédito. Então, é porque o cartão é ruim? Não, eu acho que é porque nós somos ignorantes e não sabemos utilizar No o uso, cartão né? no uso. Então, tem os malefícios. Eu acho que o principal malefício do cartão de crédito é a taxa de juros, que agora foi corrigida, né? Porque até então tinha cartões que chegava a 700% de juros no rotativo do cartão. Então é
altíssimo. Então é algo que não tem aplicação no mundo que supere os juros do cartão. Então, o principal problema é isso, as pessoas gastam mais do que têm e aí elas entram no rotativo do cartão e os juros do rotativo vai consumir toda a reserva que ela tinha, toda a gordura de dinheiro que ela tinha vai ser consumida por esses juros do cartão. Por outro lado, para quem tem consciência e sabe utilizar o cartão de crédito, tem muitos benefícios. Muitos benefícios. Então, hoje em dia você tem cashback, que é você receber uma parte daquele valor que você gastou de volta. Você tem a conversão de cartões em milhas, que você consegue descontos para viagens. E você consegue até, se você não vai viajar e suas milhas estão vencendo, você consegue vender essas milhas e fazer uma renda extra. Você tem programas de pontos, como o Mastercard Surpreenda, por exemplo. Então, cada vez que você utiliza seu cartão, independente se é de crédito, de débito ou se é pré-pago, você ganha 1 ponto por utilização e esses pontos você consegue trocar por diversos parceiros aí. Então, no Outback você consegue trocar para aquela cebola maravilhosa do Outback, para quem gosta. Então, você consegue trocar por desconto na Localiza. Enfim, tem uma diversidade de parceiros aí do Mastercard que te beneficiam por você utilizar o cartão. Então, se você souber utilizar bem o seu cartão, você tem mais benefícios do que malefícios. Você consegue até fazer uma renda extra com o seu cartão se você for consciente utilizar com inteligência o seu cartão. Então, eu acho que tem muito mais benefícios do que malefícios. O que a gente precisa ter? Uma reeducação para a gente entender como é que se utiliza um cartão de crédito, né? Então, entender que o cartão de crédito não é uma extensão do nosso salário, ele não é um extra do nosso salário. Então, a gente tem o cartão de crédito, mas sabendo utilizar com inteligência. E as pessoas ficam até presas nisso, né? Por que eu digo isso? Porque se ela não tem dinheiro naquele momento, em débito, um Pix, um dinheiro em espécie, mas ela tem um cartão de crédito, se ela não tivesse, ela não faria, não compraria, não tem problema nenhum. Mas por ela ter o cartão de crédito, ela acha que aquele dinheiro é dela, que ela tem aquele dinheiro e fala assim, não, então eu vou comprar. Falando que nós somos a nossa realidade é um povo consumista, então ela coloca na cabeça dela, não, eu vou comprar porque eu tenho um limite, então eu tenho dinheiro e compro. Só que aí vem a fatura. E aí, se for fazer aquele planejamento, se prejudicou por conta dessa compra indevida, né? Exatamente. Então, se ela utilizasse essa sua lógica que você mencionou, eu não tenho dinheiro hoje, mas quando chegar a fatura eu vou ter, até que menos mal. Agora, ela não tem hoje e não vai ter quando chegar a fatura. Piora. Aí, e ela compra, depois eu parcelo e aí entra naquela bola de neve que é o juros do rotativo, que é o juros mais alto. Não tem nenhuma taxa de juros hoje que é mais alta do que o do cartão de crédito. E aí realmente é uma bola de neve. Para você conseguir sair disso, você tem que aumentar exponencialmente a sua receita para você conseguir cobrir esse estrago que você fez. Exatamente. Irmão Robson, como montar uma reserva de emergência? Eu acredito que você vai falar da reeducação, né? Também novamente. Vai parecer redundância. Porque assim, nessa questão, seria até interessante, né, no que nós estávamos falando sobre eu tenho dinheiro no cartão de crédito, mas se a pessoa tem, na verdade, essa reserva e foi algo que aconteceu, algum imprevisto, ela tem essa reserva de emergência, então eu não preciso usar o cartão de crédito. Porque se eventual acontecer alguma coisa, ela não vai precisar, tipo, entrar no rotativo, fazer nenhuma parcela, porque ela tem uma reserva de emergência. Mas como fazer essa reserva de emergência? Então vamos lá. Então, só para esclarecer, primeiro, o que é uma reserva de emergência, né? Que algumas pessoas ainda nem sabem o que é e nem para que serve uma reserva de emergência. Então vamos lá. A reserva de emergência, como o nome já é quase que autoexplicativo, ela é uma reserva financeira que você tem que ter para imprevistos, para urgências, realmente para emergências. Então, como que você monta ela? Qual que é a lógica para você montar uma reserva? Você tem que por isso que é importante você ter no seu planejamento anotado todas as suas despesas. Você pega todos os seus custos fixos, seus custos essenciais, que é
o quanto você precisa para sobreviver um mês. Então, o que você paga? O aluguel é essencial, conta de água é essencial, conta de luz é essencial, mercado, combustível. Vê todos os seus gastos, quanto que você precisa para sobreviver por mês. Daquele valor que você precisa sobreviver por mês, você multiplica pela quantidade de mês que você tem caso aconteça algum problema. Então, assim, fui demitido, tá? Não vou ter mais emprego, não tenho mais uma renda. Quantos meses eu sobreviveria sem salário? Quantos meses eu quero sobreviver? Eu quero 6 meses para mim é o suficiente, assim, para eu ficar sem salário eu consigo manter minha vida. Então você multiplica a sua reserva de emergência por 6, porque você vai ter esses seus 6 meses de salário com todos os seus custos fixos, com aluguel pago, conta de água, energia, luz, enfim, todos os seus gastos essenciais garantidos, porque você tem uma reserva por 6 meses. Então você pega seu custo de vida hoje e multiplica pela quantidade de meses que você precisa ter de folga, de respiro, para até você conseguir se restabelecer, conseguir voltar para o mercado de trabalho, enfim. Então, é assim que funciona uma reserva de emergência. Então, como que se monta uma reserva de emergência, né? Tendo disciplina. Você precisa ter a disciplina de você organizar a sua vida financeira a ponto de você, mensalmente, indo fazendo a sua reserva aos poucos. Então, assim, qual que é a preocupação das pessoas? É fazer a reserva numa paulada só. E aí não funciona, porque se você pega seu custo de vida e multiplica por 6, multiplica por 12, é um valor muito alto. Então você não vai conseguir montar sua reserva de emergência num mês só. Mas é ideal que você vá construindo ela aos poucos. Então, crie a disciplina de mensalmente você pega um valor e vai guardando para sua reserva. Então, a sua reserva de emergência é, sei lá, pega o custo, multiplica por 6, que é o mês que você quer, você vai mensalmente construindo aquele saldo. E pontos importantes, assim, as pessoas confundem a reserva de emergência com, sei lá, o que é emergência para essa pessoa. Então, assim, quero comprar um carro novo, vou tirar esse dinheiro da reserva de emergência. Ela não foi criada para isso. A reserva de emergência não é para você adquirir novos bens, é para você comprar o iPhone novo porque saiu. É justamente, ela é feita para emergências. Então, isso é importante deixar claro para as pessoas não acharem que estão com dinheiro lá na poupança ou guardada, poupada em algum lugar. E apareceu qualquer coisa, deu uma vontade de comprar uma coisa, ela tira da reserva de emergência para adquirir um bem que não é o fim daquele valor que ela está guardada. Aquele valor tem que estar num lugar acessível, porque, como o nome diz, é uma reserva de emergência. Então, se é uma emergência, tem que ser imediato. Você não aconteceu algum problema de uma cirurgia, o dinheiro está aplicado em alguma aplicação Tem que resgatar daqui que um mês, 2 resgatar, meses. exatamente. Então não pode. Então o dinheiro tem que estar alocado em um lugar que seja de fácil acesso e você consiga resgatar, que tenha liquidez diária, né? Quando você vai resgatar, precisa de um dinheiro imediato com uma liquidez mais rápida possível. Então você precisa deixar esse dinheiro guardado em um local que seja de resgate rápido e a utilização dele é para emergências. Então tem que deixar muito claro isso para que as pessoas não deixem o dinheiro guardado e utilizem para qualquer fim. Não é assim que funciona. E outra coisa que a reserva de emergência tem que ter é as pessoas acham que quando elas fazem uma reserva de emergência, elas procuram deixar esse dinheiro num local em que rende muito dinheiro. Então, assim, a proposta da reserva de emergência não é rentabilidade, é segurança. Então, às vezes, as pessoas... vou guardar minha reserva de emergência na bolsa de valores. Compro uma ação, compro um fundo imobiliário, alguma coisa assim do tipo. Não é o recomendado. Por quê? Porque a proposta da reserva de emergência é que você tenha segurança e consiga resgatar com velocidade e não rentabilidade. Então você tem que deixar aquele valor acessível num lugar onde qualquer dor de barriga que você tiver, você consiga alcançar rápido aquele valor e consiga suprir o seu problema imediato. Conseguir resolver essa emergência, né? É interessante aquilo que você falou com relação a comprar um carro, um iPhone, porque quando vir essa emergência, aí a pessoa não tem essa reserva que seria para aquela emergência. Exatamente. Inclusive,
legal que você tocou nesse ponto que me fez lembrar de uma outra coisa. As pessoas confundem reserva de emergência com reserva de oportunidade. Que as duas podem até estar alocadas no mesmo local, no mesmo banco de investimento, no mesmo, enfim. Qual que é a diferença de uma da outra? A reserva de emergência, ela serve justamente para você suprir essas emergências. A reserva de oportunidade é diferente. Você utiliza ela para momentos em que justamente surge uma oportunidade muito boa para você e você tem aquele valor e você consegue adquirir essa oportunidade que você tem. Então, vamos supor, tô hoje com meu Fiestinha e aí tem um camarada querendo vender uma BMW aí porque ele tá, sei lá, precisando de dinheiro, precisa se desfazer do carro e vai vender uma BMW por 50 mil. Então, se eu tenho uma reserva de oportunidade, eu consigo pegar essa reserva e aproveitar essa oportunidade que me apareceu. Então, tem algum conhecido que está vendendo um terreno que custa 200 mil por 70, sei lá, 100 mil. Eu consigo pegar essa minha reserva de oportunidade, não a reserva de emergência, e adquirir esse bem, porque são coisas diferentes. A reserva de emergência é para uma coisa e a reserva de oportunidade é para outra O coisa. próprio nome diz, né? Um é para emergência e outro é uma oportunidade que É aparece. autoexplicativo, mas E seria precisa. uma baita oportunidade essa Vai por mim BM de 50. que o óbvio precisa ser dito. Muitas vezes o Sim. óbvio precisa ser dito. Ah, eu imagino. Irmão Robson, uma outra pergunta. E quem é microempreendedor? Quando perde um cliente e um salário legal, o que fazer quando isso ocorre? Bom, vamos lá. Só fazendo um link com a pergunta anterior, reserva de emergência, quanto tempo que é o ideal, né? Então, para uma pessoa física, pelo menos 6 meses. Para um microempresário, pelo menos aí de 10, 12 meses, porque os compromissos financeiros, geralmente, o empresário ele é muito maior, né? Então, você precisa desse tempo um pouco maior. Então, pelo menos 12 meses. Então, vamos lá. Você é empresário e você perdeu um grande cliente, né? O ideal quando você vai gerir sua empresa é que você não fique refém de nenhum cliente específico, né? Então, você manter um mix de cliente muito grande para que a sua dependência de um cliente específico seja a menor possível. Para que quando aquele cliente sair, trocar de fornecedor, trocar você por algum outro parceiro, você não fique refém dele. Então esse é o ideal. Mas vamos lá, o ideal geralmente não acontece, né? Então você planejou o ideal, mas hoje, enquanto você ainda não consegue montar esse mix de clientes em que você não cria uma dependência financeira de um cliente só, você, infelizmente, ainda está dependente desse cliente. Se você perder esse cliente, o ideal é que você busque recompor isso da forma mais rápida possível. Então, recorrer realmente ao mercado e buscar clientes, buscar parcerias e tentar sanar esse buraco. Então, caso aconteça isso, perdi o meu cliente, ele era responsável com a receita que ele me trazia, eu conseguia pagar aluguéis e salários dos meus funcionários. Então, aí você consegue utilizar da sua reserva de emergência, porque foi uma emergência, você perdeu um cliente importante. E aí, se você tiver a sua reserva de emergência, até você conseguir montar o seu mix de clientes, compartilhando essa fatia que era dele, né? Você pode recorrer à sua reserva de emergência e tapar esse buraco, até você conseguir sanar essa ausência que seu cliente deixou. Maravilha. Muito bom, Robson. Muito obrigado. Robson, agora vamos falar um pouco sobre investimento. Qual é a melhor área para se fazer um investimento? Essa é um pouco mais difícil de explicar, né? Qual que é a melhor área para fazer um investimento? Na verdade, eu não acho que exista, não dá para bater o martelo e falar que existe uma melhor área, né, para aplicar, porque investimento ele depende muito do seu perfil e para que ele vai ser utilizado, né? Então, eu quero um investimento para minha aposentadoria. Então, você vai ir para um lado. Não, eu quero um investimento para a faculdade do meu filho, para outro lado. Eu quero um investimento para ter ganho exponencial, que minha receita possa dobrar, triplicar, quadruplicar em um determinado período. Então é outro investimento. Então, qual que é o melhor investimento? Depende. Depende do seu perfil. Então, quando você
faz um cadastro, você cadastra-se numa corretora de valores, né? Onde você vai conseguir aplicar o dinheiro, você faz responde algumas perguntas que vão analisar o seu perfil. Então, se o seu perfil é conservador, é arrojado, é agressivo, justamente para saber qual tipo de produto que ela vai te oferecer. Então, se você for uma pessoa conservadora que tem medo de perder dinheiro, então o ideal para você é que você viva de renda fixa. O que é renda fixa? São aqueles investimentos em que você tem um risco menor de perder, mas a sua rentabilidade também é pequena. Se você é uma pessoa que gosta de se expor ao risco a ponto de, não, eu prefiro me arriscar e dobrar minha renda, mesmo sabendo que pode dar ruim e eu perder metade do que eu apliquei, mas eu prefiro correr o risco. Então, você tem um outro perfil. Então, o seu perfil é de renda variável. Então, o que é renda variável? Você vai para a bolsa de valores, investe em ações, investe em fundos de investimentos e por aí vai. Então, qual que é o melhor investimento? Depende do seu perfil. E depende da finalidade pela qual você quer fazer aquela aplicação. Então, eu quero aplicar um dinheiro para resgatar daqui 2 anos. É um tipo de investimento. Eu quero para minha aposentadoria daqui 30 anos. É outro tipo de investimento. Então, não existe um investimento melhor ou um pior. Existe perfis de investimento. Existe adaptação. Você consegue se adaptar àquilo que você quer. Então, você pode viver um mix de tudo, não. Para a faculdade do meu filho, eu vou investir nisso aqui, mas eu vou reservar uma parte para aplicar um pouco mais de risco para ver se eu dobro um pouco minha receita. Então, existe uma variedade muito grande de investimentos de acordo com o seu perfil. Então, só falando um pouco das opções, o que a gente tem hoje, né? Então, para reserva de emergência, né, que a gente acabou de falar. O que é o melhor para uma reserva de emergência? São os investimentos de renda fixa. Os investimentos mais seguros que tem. Então, hoje a aplicação mais segura que tem é o Tesouro Direto. Então, e a liquidez do Tesouro Direto é D+1. Então, você pediu hoje, amanhã provavelmente você já tem o resgate desse dinheiro. E o que é o Tesouro Direto, né? É praticamente você emprestar dinheiro para o governo. Então, por que é seguro? Porque o governo praticamente não quebra, né? Então, praticamente é quase que impossível que o governo quebre. Para o governo quebrar, todas as empresas privadas já quebraram. Então, você tem as opções ali, um CDB, Tesouro Direto, LCI, LCA, que são letras de crédito imobiliário, letra de crédito do agronegócio, né? Então, são algumas opções de renda fixa, que você tem menos risco, mas você tem uma rentabilidade menor, consequentemente. E aí você que gosta de se arriscar um pouquinho mais, você vai para a bolsa de valores, que você investe em ações, por exemplo. Então, o que é ações? É você emprestar dinheiro para empresas. Então, as empresas, em vez de ela recorrer ao sistema bancário e pegar empréstimos com bancos, ela abre um capital, uma parte da empresa, ela fraciona e coloca à disposição da bolsa de valores. Então, quando você compra uma ação, você se torna um acionista da empresa. Você tem um pedacinho de parte dela. Você é um dono parcial daquela empresa. Então, tanto os ônus quanto os bônus daquela empresa, você acaba vivenciando também. Então, quando a empresa dá muito lucro, ela divide parte da receita dela para os seus acionistas. Então, é uma opção para quem quer se expor um pouco mais e pode ter essa possibilidade aí de alavancar um pouco mais a sua receita. Tem gente que acha que isso ainda é pouco. Então, quero me expor um pouco mais. Tem criptomoedas. Então, tem o Bitcoin aí que você pode ter um ganho exponencial. Essa semana foi uma semana muito boa. Estou muito feliz, porque o Bitcoin está batendo 237 mil. E eu tinha aplicado semana passada um valorzinho lá e já deu uma gordurinha. Foi um bom investimento. Foi um bom investimento. Então, para quem gosta de se expor um pouquinho mais, tem aí as criptomoedas, que é um mercado que está ficando cada vez mais em evidência, é o futuro, né? O futuro tende a ter muito mais criptomoedas do que dinheiro físico. O dinheiro em espécie hoje físico, ele já está quase que em extinção. Então, a gente utiliza muito mais o Pix, débito,
Então as transferências estão Exatamente. muito mais eletrônicas do que o dinheiro em espécie. Então, sendo um pouco mais direto, qual que é o melhor investimento? Não tem bater o martelo e falar qual que é o melhor. Você tem que estudar o seu perfil, saber do que você gosta e você buscar investimentos de acordo com o seu perfil. O ideal é que você tenha um mix, né? Você não viva só de uma coisa só. Não tenha só na sua carteira de investimento só renda fixa, ou só renda variável, só criptomoedas, enfim. O ideal é que você faça esse mix, porque o mercado oscila. Então, há momentos em que as ações estão em baixa, mas a criptomoeda está em alta e o fundo imobiliário está em alta, a ação está em baixa e por aí vai. Então, quando a sua carteira é diversificada, quando você não põe todos os seus ovos numa cesta só, você consegue surfar em uma onda em cada momento. Então, se você tem a sua carteira diversificada, um pouquinho de criptomoeda, um pouquinho de fundo imobiliário, um pouquinho de ação, um pouquinho de renda fixa, você consegue usufruir aí dos benefícios de cada um. Maravilha. E não saindo do investimento, eu lembro que no início do podcast você falou sobre apenas uma fonte de renda, né? E quando você falou do mix, me veio a lembrança isso. O que que você sugere quando você falou assim de não ter, e você falou, usou o termo aí de não ter um único ovo ali de galinha, tá? Para você numa única fonte. Então, assim, o que que você sugere para quem está nos assistindo com relação, ela tem essa única renda, porque é assalariada, é CLT ou é autônomo, mas tem apenas uma única renda. Gostaria que você falasse qual é o risco de ter essa única renda e o que que ela poderia fazer para adquirir mais uma outra renda, né? Bom, o risco é altíssimo, né? Porque você depender de uma única empresa. E você. Porque você não tem controle sobre isso. De hoje para amanhã a empresa pode simplesmente falar que não precisa mais de você e você for desligado da empresa. Que Então, é o caso do microempreendedor que perdeu um bom cliente, se esse fosse o único cliente, né? exatamente. Se esse fosse o único cliente dele, então ele tá na roça. Então, depender de uma única fonte de renda é um risco muito alto. Então, a média hoje dos grandes empresários, eles têm pelo menos 8 fontes de renda, né? Então, a gente mal tem uma. Então, a gente precisa mudar essa realidade nossa e buscar alternativas, né? Então, é um risco muito grande você ser CLT ou você ser empresário e depender de um único cliente ou de uma única fonte de renda que é só o seu salário CLT. Isso é um risco muito grande. Então, é buscar alternativas. Assim como tem o perfil de investidor que você pode buscar alternativas de investimento, você também tem perfis de renda extra. Então, você gosta de vender? Você tem hoje uma alternativa gigantesca no mercado de vendas que condicionam você a fazer paralelamente ao seu trabalho CLT. Então, hoje você tem seu CLT, com seu salário CLT, você consegue manter suas despesas fixas, aluguel, água, luz. Busque uma renda extra para você conseguir fazer sua reserva de emergência, por exemplo. Para que você consiga buscar nessa renda extra aplicação, fazer uma aplicação, um investimento, pensando no seu futuro, para você pensar na sua aposentadoria, por exemplo. Então, busque alternativas. Você gosta de vender? Hoje, para você explorar a internet com vendas, é muito possível. Então, mas não me dou bem com a internet. Então, estandes que vendem apartamentos, por exemplo, que vende algum imóvel. Essas pessoas estão sempre buscando vendedores para acrescentar, porque vai lançar um empreendimento em tal lugar. A quantidade de vendedores é sempre inferior ao potencial de venda que tem do empreendimento. Então, é uma alternativa. Tem gente que se dá bem vendendo no campo, assim, vendedor de campo mesmo. Tem gente que se dá bem vendendo na internet. Então, qual que é o seu perfil? Não, eu gosto de, sei lá, fazer geladinho em casa. Me dou bem na cozinha. Então, assim, existe uma infinidade de alternativas que nós temos de fazer renda extra. Seja ela online, seja ela presencial, enfim, existe uma variedade de opções que a gente tem para buscar renda extra. Basta você ver o que se adequa mais com o seu perfil, no que você se daria melhor e ir para cima. Se adaptar e fazer, né?
se adaptar e fazer. Então, hoje existem sites que pagam para você dublar. Então, o cara lançou um e-book e ele quer que esse e-book seja transmitido com um áudio já. Então, ele te paga para você vender sua voz, né? Para você ir dublando o livro dele. É uma alternativa. Existem influencers que pagam para você fazer as legendas, que ele é youtuber, ele precisa de alguém que faça legendas para ele nos vídeos que ele faz pro canal dele. É uma alternativa. Então, assim, opções para fazer renda extra são muitas. Basta as pessoas se disponibilizarem, ver que se adequa ao perfil dela e elas buscarem essas. E sair do comodismo, né? Sair do economia. Porque as pessoas reclamam que não tem. Ah, não tenho condição, não tenho dinheiro, mas não se mexem, não se movem para que a realidade seja mudada. Tem que ter o posicionamento, né? Precisa se posicionar. Exatamente. Agora, voltando ao assunto que nós estávamos tratando sobre o investimento, você falou qual é a melhor área, que não fica difícil bater o martelo para falar essa é a melhor área, que tem que analisar. Mas eu gostaria de saber dessa questão, irmão Robson. Investimentos trazem riscos financeiros? Que você comentou sobre se a pessoa for um pouco conservadora com relação a falar assim, não, eu quero evitar determinados riscos, então eu não vou fazer aquele, eu vou fazer aquele outro. Então, assim, qual o risco que pode trazer determinado investimento? Vamos lá. Essa tem que ficar marcada. Todo investimento tem risco. Não existe investimento sem risco. A vida é um risco, né? A gente tá aqui e pode daqui a pouco não tá. Se eu pegar meu carro e pegar a rodovia, eu corro o risco de sofrer um acidente. Então, tudo tem risco hoje. Então, o que a gente consegue medir é o quanto que eu vou me expor ao risco. Então, investimentos trazem risco? Sim. Qualquer investimento traz riscos. Alguns mais e outros menos. E aí, por isso que eu fiz a classificação como renda fixa e renda variável. Geralmente, os investimentos de renda fixa, o risco deles são menores. Por que são menores? Pela classe de investimentos que você está escolhendo aplicar. Então, quando eu falei do Tesouro Direto, por exemplo, que é uma renda fixa, você está emprestando dinheiro para o governo. E o risco do governo quebrar é quase nulo. Diferente de uma empresa, né? Diferentemente de uma empresa que se expõe muito mais, e o risco de uma empresa quebrar é muito maior do que o risco do governo quebrar. Então, o risco que você vai escolher vai de acordo com a aplicação que você escolhe. Então, assim, de onde que está vindo essa aplicação? Qual que é o lastro que ela tem? Então, ela depende de quê? Então, quando você, por exemplo, o Barsi e o Warren Buffett, o Barsi é o maior investidor de bolsa do Brasil e o Warren Buffett é o maior do mundo, né? Ambos falam que eles não aplicam em companhia aérea, porque são muito sensíveis e qualquer coisa em companhia aérea, o valor da ação, o valor da empresa pode cair. Então, eles são empresas, são segmentos muito sensíveis, né? Então, por exemplo, eles não aplicam nesse tipo de segmento. Por quê? Porque o risco é muito grande. Então, quando você vai escolher onde você vai aplicar seu dinheiro, você tem que fazer esse tipo de análise. E quando você faz esse tipo de análise, você vê, esse risco é um risco que eu estou disposto a correr? Então, ok. Mas todos eles têm risco. Alguns menores, outros maiores, por exemplo, Tesouro Direto é bem mínimo. Aplicar em companhia aérea é um risco gigantesco. Então, depende o tanto que você está disposto a correr. Depende da sua coragem, né? Depende da sua coragem. Então, você vai comprar Bitcoin hoje. É um risco. Hoje ele pode bater 1 milhão no ano que vem, o valor de um Bitcoin. Mas pode, daqui uma semana, 2 semanas, ele está batendo 30 mil. Então, e hoje ele está 237 mil, se não me engano, um Bitcoin. Então, são riscos. São riscos. Então, você tem que analisar o que, assim, a gente tem que perder essa mania de sair fazendo porque alguém disse. Não, ó, me falaram que investir em Bitcoin é bom, então eu vou comprar Bitcoin e fazer. Não. Vou investir em Bitcoin? Tá decidido? Senta, analisa, entenda o mínimo para você saber se
aquela aplicação tá de acordo com o seu perfil, não tá de acordo com o seu perfil, se você vai precisar daquele dinheiro e se o risco que ele te oferece, você está disposto a correr. Então não sair fazendo aplicações e gastando dinheiro, colocando dinheiro em coisas só porque alguém disse. O ideal é que você tenha o seu comprometimento de entender o mínimo daquilo que você está fazendo. Então, vou investir em tesouro direto, estuda um pouquinho do tesouro, saiba como é que funciona, para que serve, como que funciona o resgate, como que funciona os juros, como que funciona o imposto de renda quando você tem que declarar tudo aquilo lá. Então, é ideal que você entenda tudo isso e você vai mensurar o risco que você tem e se vale a pena ou não. Muito bom. E ainda pensando nessa questão de risco, que você esclareceu algumas dúvidas, eu gostaria de falar aqui agora de outra questão, que é os golpes. Como que como que a gente evita cair em golpes nesse investimento? Porque você falou que no investimento há risco, Há risco. mas também há golpes. Então, como evitar? Como que a gente consegue diagnosticar que ali é um golpe e não vou fazer um investimento ali? Essa é um pouco mais fácil de responder, porque é o seguinte, quando alguém promete algo que está muito fora da curva, eu desconfia. Porque não tem dinheiro fácil. Posso comentar de uma igreja que tem aí na televisão? Posso citar o nome dela? Que faz Cita. assim? Pode citar, depois Samuel edita e corta. Então, assim, quando a promessa é muito fora da curva, desconfia, porque não existe dinheiro fácil. Ah, eu prometo, se você investir nesse fundo aqui, tem uma rentabilidade garantida de... Não existe rentabilidade garantida. Então, assim, uma frase que grandes investidores utilizam, né? Ganhos passados não são garantias de ganhos futuros. Então, comprei ações do Itaú, lá no passado o Itaú bombou, deu dinheiro e tá me pagando muito bem dividendos agora, ok. Não significa que no futuro ele vai manter esse padrão. Então, qualquer pessoa ou qualquer empresa que chega garantindo para você uma rentabilidade de 1000%, 100%, 150% não existe. Então, assim, desconfie de qualquer grana fácil. Então, como que a gente avalia esses golpes? Geralmente, os golpistas utilizam o que? Da ganância. Quando a pessoa é gananciosa e fica com vontade de mudar a vida assim, no estalo de dedos, poxa, vou colocar R$ 1.000 ali e no mês que vem vai virar 5. Garantido, não existe. Então, você tem que ter essa consciência de que não existe dinheiro fácil. Existe muito trabalho, dedicação, e quando você estuda aquele ativo que você vai comprar, você consegue mensurar se aquilo é possível ou não é possível. Então, não existe garantia no futuro. Assim, ganhos passados não são garantias de ganhos futuros. Então, se esse cara promete uma rentabilidade garantida, não tem, porque ele não sabe o que vai acontecer no mercado amanhã. O mercado é sensível, pode vir uma nova pandemia, pode acontecer uma catástrofe, pode o preço do petróleo subir ou baixar, uma guerra nova surgir. Então, o mercado é Tudo interfere, né? tudo interfere. E, Então, o mercado é muito sensível a isso. Então, quando a pessoa te vende uma rentabilidade garantida, é quase que 99% de que é uma fraude, que é um golpe. e isso entra naquilo que você falou anteriormente, né, o Robson, que você falou, vai investir no Tesouro Direto? Analisa o Tesouro Direto, Analisa. busca informações, procura saber como que funciona a rentabilidade, ou a declaração do imposto de renda. Então, assim, você buscar informações daquilo que você vai fazer o investimento. E é isso que você acabou de falar. Está oferecendo algo que é surreal do que você está analisando no mercado, cai fora. Cai fora. Porque, infelizmente, o povo, eles dão estratégia para o estelionatário aproveitar, né? Porque tem uma demanda, por isso que tem os golpistas. Infelizmente, essa é a realidade, né? E geralmente é fruto da ganância, né? Fruto da Que a ganância. gente é muito ganancioso, né? Então, você quer dinheiro muito rápido e fácil. Não existe dinheiro fácil e rápido. Então, isso tem que ficar muito claro. Prometer uma rentabilidade acima do normal, hoje a Selic tá pagando 11,25 ao ano. Então, daí você mensura. A Selic é a taxa base de crédito do Brasil. Então, se a Selic, que é a taxa base de juros, que é baseado nela que todos os outros juros são compostos. Então, se a Selic hoje, que é muito bom, 11,25 numa renda fixa já é muito bom.
mas é 11,25 ao ano. Alguém promete 100%, 150% a um mês, você fala, não, você investe 1.000 agora, no mês que vem você vai estar com 1.500, R$ 2.000 garantido, a chance é muito grande de ser uma furada. Um E, grande assim, golpe. é um grande golpe. E o que você falou, né? Hoje a gente tem acesso à informação. A gente tem preguiça de checar. Mas hoje você tem acesso à informação para você conseguir buscar como é que funciona tal ação, como é que funciona tal empresa, tal investimento, quem gere essa empresa, quem gera esse investimento, como é que funciona, qual que é o lastro dele. A gente tem acesso a isso hoje com a internet. Então, o que nos falta é a preguiça. Olha, falta não, a preguiça sobra, né? O que a gente tem muito é Tem preguiça. excesso. É preguiça de investigar para ter a curiosidade e o conhecimento daquilo. Então a gente prefere ir pelo caminho mais fácil. Tem Porque alguém que seja confiável, que tem algum canal que você segue e você gostaria de deixar para os nossos irmãos que estão assistindo? tem alguns. Tem Porque eu acho que alguns. seria interessante para quem está assistindo falar assim, como que eu vou conseguir mais informações sobre isso? E deixa a dica de alguém aí para os nossos ouvintes aí estar acompanhando também. Para investimento, vamos lá, tem pelo menos uns 3 ou 4 aí que eu gosto do conteúdo, né? Então, o Gustavo Cerbasi. O Gustavo Cerbasi é um cara super conceituado, é referência no Brasil, foi um dos pioneiros a começar a falar de investimento, de rentabilidade, de reserva de emergência. Ele que escreveu Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Então, ele tem uma série de livros voltados para finanças familiar. Então, é um cara muito conceituado, muito de confiança. Então, quem tiver interesse em se aprofundar no assunto de finanças, ele vai falar de finanças de uma forma geral, como é que você faz um planejamento financeiro, como é que você organiza a finança dentro de casa, você, sua esposa, seus filhos. Então, Gustavo Cerbasi é a minha referência quando você quiser buscar investimento. Aliás, planejamento familiar é uma referência. Se você quiser saber sobre investimentos, acho que o Thiago Nigro é quem está aí mais bem posicionado hoje, falando de investimento e tal. Então, ele tem a carteira dele de aplicação aberta. Então, você consegue ver na prática e aprender como é que funciona, como é que Boa. emite uma DARF, como é que faz uma aplicação, como é que abre uma conta numa corretora. Então, no dia a dia, exemplos mais práticos. A gente tem o canal do Primo Pobre, né? Que é o Eduardo. Então, é um cara também o canal dele é um pouco mais prático, né? Um pouco mais do dia a dia ali. Então, também é uma referência aí para quem tá entendendo, começando aí a sair dessa vida, tá virando a página, saindo desse... Tirou o nome do SPC, do Serasa, tá começando a reerguer a sua vida aí. É um canal legal, um canal bacana. Maravilha. Muito obrigado pelas dicas, Robson. Robson, qual a diferença sobre SPC e Serasa? Diferença de SPC e Serasa. Não tem muita diferença, assim, porque as duas, tanto uma quanto a outra, são birôs de crédito. Então, o que é um birô de crédito, né? São empresas que elas têm informações aos seus dados e elas fornecem essas informações para outras empresas, mensurando o seu potencial de pagamento de dívida, então o seu potencial financeiro, né? Então, basicamente, o SPC são duas instituições, né? Uma é o SPC, outra é o Serasa, não são a mesma coisa, tá? Uma é uma instituição com um CNPJ e outra tem outro CNPJ. Basicamente, uma foi criada pelo comércio e uma foi criada pelo setor bancário. Mas ambas têm a mesma função. Elas coletam as informações de inadimplência e divulgam. Que aí, quando as instituições financeiras vão procurar saber se você é uma pessoa confiável financeiramente, elas vão fornecer essas informações. Então, tanto o SPC quanto o Serasa, a gente tem o Boa Vista também, que é uma outra empresa. Todas as três fazem o mesmo trabalho, mas não são a mesma empresa. Então, são empresas com CNPJ diferente, mas que fazem praticamente o mesmo trabalho. Então, às vezes, como o SPC, por exemplo, é mais voltado para o comércio e o Serasa é mais voltado para o setor bancário. Então, pode ser que você encontre um apontamento seu em um e não encontre em outro, ou encontre nos dois, enfim. Depende muito de onde você se meteu.
Depende Onde muito que onde você falhou no seu onde planejamento, você né? falhou. Então, às vezes pode constar em um e não em outro, mas geralmente consta nos dois. Porque tá tudo muito interligado hoje, né? Comércio, sistema financeiro tá muito interligado. Então, o SPC, acho que se não me engano, ele foi criado pelos comerciários e o Serasa foi criado pelo sistema bancário. Então, os dois praticamente fazem a mesma coisa, só que são em instituições diferentes. Maravilha. Nossa última questão: como ajudar, A última já? como ajudar a igreja financeiramente sem comprometer a minha renda? Boa. Como ajudar a igreja sem comprometer? Na verdade, assim, seria. Deixa eu buscar uma palavra aqui para não ser ofensivo. Seria irresponsabilidade nossa colocarmos na conta da igreja o meu insucesso financeiro, porque eu tô contribuindo na igreja e eu não tô indo bem na minha vida financeira porque eu tô contribuindo na igreja. A gente sabe que o índice de pessoas que contribuem com a igreja com dízimo e oferta, por exemplo, fica na casa dos 30%. Então ainda é um índice muito baixo. Então não dá para colocar na conta da igreja essa responsabilidade do meu insucesso. Então, A minha irresponsabilidade, a né? minha, Não vai ser responsabilidade da igreja, a minha irresponsabilidade, né? a minha irresponsabilidade. Então, como que eu vou ajudar a igreja sem comprometer minha renda? Na verdade, você não compromete a sua renda ajudando a igreja, né? Você, obviamente, se você cumpriu lá a primeira questão, que é o planejamento, você já colocou nela a sua responsabilidade como cristão de dizimar, de ofertar e ser grato a Deus por tudo que ele te deu e isso não vai pesar para você, não vai comprometer sua renda, porque se os seus 10% comprometer sua renda é porque realmente, meu amigo, a coisa tá feia pro seu lado. Então, como que a gente ajuda a igreja sem comprometer nossa renda? Faz um planejamento decente, faz um bom planejamento. Tenha um coração cheio de gratidão por tudo que Deus te deu, por tudo que Deus te proporcionou. Não tenha avareza, não seja ganancioso, que aí com certeza você vai contribuir, ajudar a sua comunidade, ajudar a sua igreja, sem que isso pese para você financeiramente. Você está bem organizado, você fez um bom planejamento, você está seguindo o seu planejamento. Então, não vai te fazer falta. A sua receita não, a sua renda não vai ficar comprometida a ponto de você se desorganizar financeiramente porque você está contribuindo. Na verdade, eu acho que o que acontece é o oposto. Geralmente, se você pegar os 30% da igreja que dizimam, são os que estão melhores. São os que estão mais saudáveis financeiramente. Porque geralmente aquele que não dizima, que não contribui com a comunidade, geralmente ele já está tão atrapalhado que aí para ele sim, poxa, eu não posso contribuir com a igreja porque minha renda já está comprometida. Mas é porque faltou para ele a confiança em Deus suficiente, saber que Deus supre, de que Deus sustenta, de que Deus chega com a providência. Então, como que a gente contribui para a igreja sem comprometer a renda? Faz um planejamento bem feito, tenha um coração voltado para Deus, não seja avarento, não seja presunçoso achando que você consegue tudo isso. Não, tudo que nós temos foi Deus que nos proporcionou que tivéssemos. Então, nada mais justo do que eu ser grato a Deus e dizimar e ofertar e ter um coração voltado para a obra e ajudar que o reino cresça com essas minhas contribuições. É que, na verdade, eu acho que o pensamento acaba sendo ao contrário, né? Por que eu digo isso, que acaba sendo ao contrário? Porque vai comprometer a minha renda eu ajudar financeiramente a igreja? Ajudar com dízimo, ajudar com oferta, vai comprometer? Aí o que a pessoa pensa? Se vai comprometer, eu deixo de ajudar a igreja. Mas aí aquelas coisas superficiais, eu não deixo. Então, assim, no lugar de eu eliminar outras coisas e a igreja que tem cuidado da minha família, que tem me ajudado, me ensinado, eu não invisto para que o reino venha crescer, que foi o termo que você usou. Eu acho que isso se torna uma ingratidão, na verdade, e uma irresponsabilidade financeira, falta de planejamento, que foi o que você muito bem colocou desde o início do nosso podcast. Nós somos um povo que não é treinado
para isso, para fazer um planejamento financeiro, fazer uma boa programação junto com a família, falar assim, ó, esse ano a gente vai conseguir viajar, no aniversário a gente vai conseguir fazer isso, ou não, vai ser só um bolinho com os familiares. Não, não faz isso. Deixa para última semana sair comprando tudo mais caro, então não faz uma pesquisa, não faz nada. E quando vai chegar na igreja, sempre a culpa é da igreja. Então, assim, então eu vou deixar de dar para a igreja de ofertar, de dizimar, porque eu tenho outras coisas para fazer. E o reino de Deus não é ficado, tipo, em primeiro lugar, né? É prioridades, né? Prioridades. Essas pessoas têm priorizado os seus prazeres carnais, então elas optam por viver satisfazendo os seus desejos, e o reino de Deus vai ficando de lado. Então a gente deixa para depois. E as pessoas acham que é um exagero eu falar do reino de Deus utilizando o dízimo e oferta. E não é. Na verdade, não é. Então é uma questão realmente de prioridade, você reconhecer Deus realmente como aquele que te sustenta, sabendo que se você colocar ele em primeiro lugar, ele vai suprir tudo na sua vida. Ele vai suprir as suas necessidades e não vai deixar que nada falte. E se porventura não chegar, amém também. Glória a Deus por isso. Eu não posso colocar na conta da igreja o meu insucesso financeiro, porque 10% do que eu tinha, eu contribuí, eu lancei essa semente. Então, assim, se com 10% você se atolou, meu amigo, você precisa rever as suas finanças urgentemente. Então, fica com 100%, você vai ver que vai se atolar com 100%, se tiver com a mesma atitude. Se a gente pegar os 70% que não dizimam hoje, muito provavelmente ou são pessoas que estão muito na merda. Podia falar merda? Acho que podia, né? ou são pessoas que estão numa situação financeira muito ruim, né? Então, quando a gente se espelha nos 30%, geralmente são as pessoas que estão mais organizadas financeiramente, são mais prósperas e prósperas não apenas financeiramente, prósperas em todas as áreas. Vai bem na família, vai bem no emprego, vai bem com os amigos, vai bem na igreja, vai bem em tudo. Então tem essa tendência. É um ato de gratidão, né? A pessoa é grata àquilo e prioriza o reino. E ela entende que, e muitas dessas pessoas, elas entendem tanto que não fica só nos 10%. Se vai ter uma oferta missionária, ajuda. Se vai ser uma oferta para ajudar determinado irmão, ajuda. Porque faz isso com gratidão, por causa do reino. Mas agora, quando a pessoa é egocêntrica, quando a pessoa pensa só em si mesmo, então não. Então ela fala assim, não vou fazer, sempre questiona e se eu fizer, vai me prejudicar. Exatamente. A igreja vai me prejudicar se eu ajudar. E isso acaba sendo um erro. Robson, foi muito bom passar esse período contigo aqui, muitos ensinamentos. Eu espero que vocês que tenham acompanhado tenham gostado. Considerações finais, meu irmão Robson. O privilégio é todo meu, assim, sempre participar com um podcast com você é uma honra. Aqui eu me sinto em casa, né? Que na verdade, eu estou em casa. Sim. Então... Sente, você está em casa. É verdade, eu estou em casa. Então, agradeço pela oportunidade, é uma honra, um privilégio estar aqui. Então, no meio de tantas pessoas, vocês poderiam chamar para tocar nesses assuntos. Obrigado por me escolherem, pela confiança. Espero estar sempre à disposição de vocês. Sempre que surgir alguma dúvida, alguma demanda desse tipo, podem contar comigo sempre. Tamo junto. Muito obrigado, irmão Robson. Muito obrigado. Por nada. Meus irmãos, chegamos ao final de mais um podcast. Nós estamos aqui na rua Silvio Lagreca, 251, Batista Plenitude de Deus. Venha nos fazer uma visita. Junto com a igreja, nós temos também a FAB, a Faculdade de Teologia, que tem sido bênção para a minha vida, bênção para a vida de cada um que tem estudado. E eu deixo aqui o convite para você vir fazer uma aula experimental, analisar, conhecer os professores. Eu gostaria de agradecer aqui também meu irmão Samuel, minha irmã Bia, que tem acompanhado aqui nos bastidores, tem sido um canal de bênção na nossa vida. E eu agradeço cada um dos Calebs, que é o Ministério de Homens aqui da nossa igreja. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Muito obrigado, forte abraço, pode crer.